Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo porque eu não fiz faculdade, não tenho ensino superior, não tenho formação superior, portanto eu não tenho ensino superior em nenhuma das áreas dos conhecimentos da humanidade, né? Vídeo anterior estava comentando sobre a genealogia de Adão por meio de Sete. Fiz aqui algumas anotações, tá? De ponto cabeça aqui, tá? Minha letra é feia assim mesmo, não é você que está enxergando errado não, tá? Aqui, tá? Conclusões. Vamos lá. Adão tinha 130 quando gerou a Sete. Adão tinha 235 anos quando Sete gerou a Enos. Adão tinha 325 anos quando Enos gerou a Cainã. Adão tinha 395 anos quando Cainã gerou a Maalalel. Adão tinha 460 anos quando Maalalel gerou a Jared. Adão tinha 622 anos quando Jared gerou a Enoque. Adão tinha 687 anos quando Enoque gerou a Matusalém. Adão tinha 874 anos quando Matusalém gerou a Lameque. E Adão teria 1055 anos quando Lameque gerou a Noé. Tá? Então a gente vê que Adão viu, sei lá, até a centésima geração. Não, brincadeira. Mas, ó, Sete, filho, Enos, neto, Cainã, bisneto, Maalalel, trineto, Jared, quadrineto, Enoque, quintineto. Não é kitnet não, tá? É quintineto. Não sei se essa palavra existe, mas passa a existir agora. Enoque, quintineto. Matusalém, sextineto. E Lameque, septineto. Então, Adão viu até a sua 8ª geração. Tá? Contando com filho. Filho, neto, bisneto, trineto, quadrineto, quintineto, septineto, octineto. Filho, neto, bisneto, trineto, quadrineto, quero ver, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. Tá, deu 8. Filho, neto, bisneto, trineto, quadrineto, quintineto, sextineto, septineto. Septineto na sua 8ª geração depois de si mesmo. Tá? Fiz aqui uma relação por cima. Depois disso, sobre
quem possivelmente Adão teria sepultado, porque Adão viveu 930 anos, né? Então Adão já tinha sepultado a Abel, seu próprio filho. Sete morreu com 912 e Adão com 930. Então é possível que Adão tivesse enterrado também seu filho Sete. Enos morreu com 905 anos. E Adão morreu com 930. Então é possível que Adão tivesse enterrado também seu neto, Enos. Cainã morreu com 910 anos. Mas Adão morreu com 930. Então é possível que Adão também tivesse enterrado seu bisneto, Cainã. Maalalel morreu com 895 anos. Então é possível que Maalalel tenha sido também enterrado por Adão, porque Adão viveu até os 930 anos. Tá? Eu não tenho certeza quanto a isso. Jared depois vem, só que Jared morreu com 962 e Adão morreu com 930. Tá? Mas eu não tenho certeza quanto a isso, porque se for seguir nessa linha de raciocínio, Enoque morreu com 300... Não morreu, mas ele foi visto até a idade de 365 anos. Foi quando ele não foi mais visto, com 365 anos de idade. E Adão morreu com 930. Então, se for contar dessa forma, Enoque talvez teria sido enterrado por Adão, se Enoque tivesse morrido. Mas eu não tenho certeza quanto a isso, por causa do seguinte: Adão já tinha 622 anos de idade quando Enoque nasceu. E 622 mais 365. Não, 622 mais 365 vai dar quanto? 622 mais 365. 622 mais 365 vai dar 987. Então, talvez, se Adão tivesse vivido até os 987 anos, Adão teria sepultado a Enoque, com Enoque falecendo aos 365 anos. Saca? Então, se for pensar assim, ó, Cainã, como que eu fiz a conta? Enoque nasceu quando Adão tinha 930. Então seria 930 me perdi no pensamento aqui, tá? Mas enfim, se for contar pelo que eu anotei aqui, que eu não sei se está certo, depois alguém que tenha uma cabeça melhor que a minha e um pouco mais descansada que a minha, quiser fazer as contas para meio que saber quem enterrou a quem aqui nessa relação, eu vou deixar de volta aqui. Não sei se vocês vão entender a minha letra, mas eu tenho certeza que algum decodificador forense talvez consiga entender a letra. Mas é isso, tá? Tá aqui a relação que eu fiz até Terá.
filho de Naor, filho de Serug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Tá? Então vamos lá. Adão gerou com 130 e morreu com 930. Sete gerou com 105 e morreu com 912. Enos gerou com 90 e morreu com 905. Cainã gerou com 70 e morreu com 910. Maalalel gerou com 65 e morreu com 895. Jared gerou com 162 e morreu com 962. Foi o segundo colocado em relação a pessoas que mais viveram na face da Terra. Morreu com 962 anos. Enoque gerou com 65 e aos 365 anos de idade não foi mais visto. Matusalém gerou com 187 e morreu com 969. Lameque gerou com 182 e morreu com 777. Noé gerou com 500 anos e morreu com 950. Sem gerou com 100 anos e morreu com 600. Arfaxade gerou com 35 e morreu com 438. Selá gerou com 30 e morreu com 433. Eber gerou com 34 e morreu com 464. Peleg gerou com 30 e morreu com 239. Reu gerou com 32 e morreu com 239 também, igual ao pai. Serug, não é Seguri, tá? É Serug. Serug gerou com 30 e morreu com 230. Naor gerou com 249, gerou com 100, perdão. Serug gerou com 30 e morreu com 230. Naor gerou com 29, morreu com 148. Terá gerou com 70 e morreu com 205. Daí aqui eu também achei a relação de Abraão, gerou Isaac com 100 e morreu com 175. Isaac gerou a Esaú e Jacó com 60 e morreu com 180. Eu vou anotar esses dois últimos aqui também, para ficar mais completo. Abraão gerou com 100 e morreu com 175. E Isaac gerou com 60 e morreu com 180. 180. 8 feio pra caramba. Mas não. Se eu tenho borracha aqui, eu tô escrevendo a lápis, eu vou apagar e vou arrumar, pô. Com 180. Aí, agora sim. Tá? Então vamos lá. Até Lameque, a gente vê uma variação de mortandade com relação à idade. Vamos pegar a informação que eu citei no vídeo anterior. Tem a questão da alimentação, que foi mudada quando Adão saiu do jardim, tá? E também tem a correlação entre gerar filhos mais tarde, com mais idade, e
Morrer mais tarde também. Gerar filhos mais cedo, consequentemente vai morrer mais cedo. Tá? Nessa correlação que eu fiz aqui, que eu não sei se está certa também, tá? Mas lendo a palavra, em 2016, 2017, eu fiz essa correlação e meio que encaixou, tá? A gente vê aqui, ó. Adão gerou a Sete com 130 e morreu com 930. Sete gerou com 105 e morreu com 912. Já tem uma queda aqui. Tanto no gerar quanto no morrer. Enos gerou com 90 e morreu com 105. Já tem mais uma queda. Cainã gerou com 70 e morreu com 910. Aqui a gente vê uma disparidade. Tá? Então, meio que já foge do padrão que a gente meio que estabeleceu. Tá? Vamos continuar. Maalalel gerou com 65 e morreu antes dos 900. Morreu com 895. Então, quanto mais cedo ele gerou, mais cedo ele faleceu. Então, opa, aqui já pega de volta a estimativa anterior. Jared gerou com 162 anos e morreu com 962 anos. Então, opa, quanto mais tempo ele viveu para depois gerar o primeiro filho, mais tempo ele viveu depois de ter gerado esse filho. Tá? Aí a correlação já é válida também. Tá? Enoque gerou o primeiro filho com 65 anos e não foi mais visto depois que completou 365 anos. Tá? Olha só. Matusalém gerou com 187 anos de idade e morreu com 969 anos de idade. Tá? Então a gente vê aquela correlação aqui muito válida. Quanto mais tempo ele demorou para gerar o primeiro filho, mais tempo ele viveu depois de ter gerado o primeiro filho. Tá? Aí aqui em Lameque, isso também é quebrado, só que aconteceu o dilúvio. Tá? Então Lameque gerou o primeiro filho, que foi Noé, com 182 anos de idade e morreu com 777, devido ao dilúvio, muito provavelmente. Tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, que Adão vive até mais ou menos o nascimento de Lameque, né? Voltando lá na correlação que eu fiz nessa outra página aqui, Adão tinha 874 anos quando Lameque nasceu. 874 menos 930, 874 menos 930. Como que é? 874 menos 930. 874 menos 930. Tá. Vou fazer uma anotação aqui, ó, em Lameque. Adão faleceu quando Lameque tinha 56 anos de idade, mais ou menos. Eu vou dar uma pausa aqui, assim que eu terminar de escrever eu volto. Tá, cadê a hora de Brasília? Tá, eu vou dar pausa, vejam ali. Tá, então vamos lá. Lameque nasceu
E mais ou menos 56 anos depois de Lameque ter nascido, Adão faleceu. Tá? E Lameque foi gerar Noé com 182 anos. Então Adão não chegou a ver Noé, nem nascendo, nem nada. Mas ele viu uma baita parte da família, da linhagem dele, né? Mas olha só que tristeza para um pai ter que enterrar seu próprio filho em Abel, provavelmente ter que enterrar seu próprio filho de volta em Sete, ter que enterrar seu próprio neto em Enos, ter que enterrar seu próprio bisneto em Cainã e ter que enterrar seu próprio trineto em Maalalel. Que tristeza, né? Então, tipo, eu imagino que assim que Adão e Eva, isso é uma questão pessoal minha, tá? Eu imagino que assim que Adão e Eva saíram do jardim, Satanás ficou muito feliz e começou a tentá-los muito, muito. Sei lá, falando coisas do tipo, viram só como Deus é mau? Deus mentiu para vocês. Deus falou que vocês passariam a morrer e vocês continuam vivos, longe dele. Mas, poxa, tá longe de um tirano igual a esse é excelente, não é? Agora vocês estão perto de mim. Eu vou cuidar de vocês, né? Não vou deixar vocês morrerem. Mas a gente percebe que uma vida vivida longe de Deus não é uma vida que não vale a pena. Tanto é que com o nascimento de Enos, Sete fala para Adão: olha, pai, meu filho nasceu e a gente está longe do Criador. Eu quero voltar a clamar pelo Criador, para ver se ele consegue livrar a gente das nossas misérias, para ver se a nossa vida passa a ser uma vida que valha a pena ser vivida de volta. Né? De volta, isso é uma elucubração minha, tá? Mas eu imagino que tenha sido mais ou menos isso que aconteceu. De volta, Adão viveu até os 235 anos, que foi quando Enos nasceu. E foi mais ou menos nessa mesma época em que o homem voltou a clamar por Deus. Certo? Ou talvez o próprio Adão percebeu, nossa, a gente já viveu tempo demais longe do Criador. E Sete ensinou, e Adão ensinou a seu filho Sete o sacrifício que Deus recebeu da parte de Abel, e o sacrifício que o próprio Deus fez, tornando assim a questão da vestimenta de animais, né? Então, eu estava vendo aqui, né, essa correlação que eu fiz aqui, até chegar aqui nessa parte aqui de Tera, eu não tinha pesquisado. E eu não pesquisei nem sobre isso exatamente. Quero ver o que eu pesquisei. Eu pesquisei para tentar fazer essa correlação entre quem enterrou quem. Mas não consegui achar nada em relação a isso. Tá? Mas enfim. O que eu tava falando mesmo?
Tá? Então, eu tenho aqui a correlação entre que idade Adão tinha quando nasceu toda essa turma e com que idade cada um gerou a seu filho, né? Então a gente tem aqui a questão de Enoque. Várias vezes eu comentei sobre Enoque e falei que Enoque foi visto até seus 365 anos. E eu comentei que se Enoque tivesse falecido, né, Adão teria enterrado Enoque com tantos anos de idade. Ou que, enfim. Tá, então vamos lá para Gênesis capítulo 5, versículos 21 até o 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Porquanto para si, Deus o tomou. Tá, então, tem uma escola de pensamentos, e eu também acredito nessa escola de pensamentos, que fala que Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado. Porque Enoque conseguiu estreitar a comunhão que ele teve com Deus. Eu estava comentando sobre o distanciamento do ser humano para com Deus e depois a reaproximação do ser humano para com Deus, né? E eu acredito que Enoque tenha sido o cara que melhor entendeu isso. Eu estava vendo aqui na coisa aqui que Adão se lembrou da forma como Abel ofereceu o sacrifício e Adão se lembrou da forma como Deus preparou o sacrifício. Tenho plena certeza de que Adão tenha visto o sacrifício que Deus fez, derramamento de sangue, em gordura e a retirada da pele e a colocação da pele em si mesmo e na sua esposa, né? Mas eu tenho certa convicção de que Adão presenciou esses sacrifícios, tanto do seu próprio filho tanto do seu próprio filho Abel, como o sacrifício que Deus fez para vestir a sua nudez. E Adão transmitiu esses conhecimentos a Sete. E pelo que diz ali, Sete foi o primeiro sumo sacerdote que existiu na face da terra. Não tenho juízo de valor quanto a isso, não posso dizer se acredito nisso ou se não acredito nisso. Também não posso dizer se isso é fato ou se é boato. Fato é que a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi neste tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor Jeová. Tá? Então, pode ser que isso seja correto, pode ser realmente que Adão tenha transmitido seus conhecimentos a Sete, e Sete se tornou dessa forma o primeiro sumo sacerdote e começou a buscar a Deus de uma forma um pouco mais correta. Foi ali que começou a instituição de culto e foi ali também que começou a instituição de religião, de certa forma, né? A instituição de religião eu não acredito, tá? É o que diz o texto aqui atrás de mim, mas a instituição de religião em si eu não acredito, mas a instituição de culto eu acredito que tenha começado aqui em Sete, de volta, né? A instituição nova tenha recomeçado aqui em Sete, a instituição de culto, no caso, né? Tenha recomeçado aqui em Sete e Sete tenha passado de pai para filho até em todas as suas gerações, né? E Enoque foi um dos caras que mais entendeu essa
essa questão de culto, né? Enoque foi o cara que melhor entendeu o que os seus pais haviam comentado com ele, né? Tanto que seu pai Adão tinha comentado sobre Deus, todas as coisas que Adão tinha comentado com eles sobre Deus, e sobre o jardim, e sobre o paraíso, e sobre como Deus teria criado todas as coisas, e sobre como Deus descia ao declinar do dia, sob a brisa, para conversar com ele. Eu acredito que isso gerou uma fé tão grande em Enoque, e Enoque quis estreitar de uma forma tão intensa essa comunhão que o homem tinha com Deus, que ele conseguiu romper muitas barreiras. E Enoque andou com Deus de uma tal forma que Deus passou a andar com Enoque. De forma que onde quer que Enoque estava, Deus estava com Enoque. E onde quer que Deus estava, Enoque estava com Deus. E Enoque estreitou tanto essa intimidade do ser humano para com Deus, que eu acredito que foi por isso que ele não foi mais visto, porquanto Deus o tomou para si, Deus o recolheu, não necessariamente matando a Enoque, mas recolhendo Enoque ainda com vida, certo? Mas de volta, se você acredita que Enoque morreu, ok, não vamos discutir em relação a isso, né? Como diz o velho ditado, naquilo que nós concordamos, união; naquilo que não concordamos, entendimento; mas em tudo tenhamos caridade, tenhamos amor, porque o amor prevalece sobre todas as coisas. Assim como diz 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13, se não me engano, enfim. Tá? A gente deu um en passant em tudo que fala em Gênesis capítulo 5, mas a gente pegou com um pouco mais de cuidado Gênesis capítulo 5, versículos 21 ao 24, para falar um pouco sobre Enoque. E agora a gente vai pegar um pouco Gênesis capítulo 5, versículos 28 em diante, que a gente vai ver algumas outras coisas aqui, tá? Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, que significa repouso, porque dele disse: este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, e da terra que o Senhor Jeová amaldiçoou. Aqui tem um ponto que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte: Lameque atribuiu culpa a Deus. Lameque atribuiu culpa a Deus, e Deus é livre de toda e qualquer culpabilidade que sequer possa existir contra ele. Mas toda e qualquer culpabilidade contra Deus não se subsustenta por si mesma, porque Deus é inculpável, Deus é não culpável, sabe? Então essa culpabilidade que Lameque atribuiu a Deus aqui foi total arrogância também, de certa forma, tá? Então, sim, de certa forma o Senhor Jeová amaldiçoou a terra, mas a culpa não foi do Senhor Jeová, como o texto, como Lameque deu a entender. A culpa foi do ser humano. O motivo de Deus ter amaldiçoado a terra foi porque o ser humano fez com que a terra se tornasse amaldiçoada. Foi porque o ser humano fez com que a terra se tornasse maldita.
Mas por que foi o ser humano, se foi Deus quem amaldiçoou a terra? Foi por culpa do ser humano, certo? Deus criou todas as coisas e as entregou nas mãos do ser humano. E o ser humano não usufruiu da forma correta. Antes entregou todas as coisas que Deus tinha entregado para o ser humano nas mãos de Satanás, nas mãos do inimigo. Tendo todas as coisas sido entregues nas mãos do inimigo, e o inimigo sendo maldito por si mesmo, todas as coisas, por conseguinte, se tornaram malditas porque foram entregues nas mãos de Satanás. Tá? Então, essa culpabilidade que Lameque insinua aqui, colocando essa culpabilidade sobre Deus, é completamente errada. Portanto, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: não culpabilize Deus pelas coisas as quais você tem responsabilidade. Sabe? As coisas que Deus promete, Deus se responsabiliza. Agora, as coisas que você faz estando fora da visão que Deus tem, é você quem tem que se responsabilizar, certo? Um exemplo que eu posso dar sobre isso é o exemplo de Davi. Davi estava lá guerreando e matando todo mundo, e matou gigante, e matou parte do povo, e matou 100 homens para conquistar direito de se casar com Mical, sendo que Saul já tinha prometido que aquele que matasse o gigante teria direito de se casar com Mical, assim, concedido, matou, tem direito. Aí Saul quis dar uma de, não, porque veja bem, porque não é bem assim. Se você trouxer o prepúcio de 100 filisteus, aí eu deixo você se casar com Mical. Aí Davi fez além do que Saul pediu, né? É aquela questão do servo mau, servo ruim, servo infiel. Porque fizeste somente aquilo que te foi mandado, servo infiel és. E Davi não foi um servo infiel, muito pelo contrário, ele foi além daquilo que lhe foi pedido. Saul pediu 100, Davi trouxe 200. Tá? Então assim, Davi teve muito sangue em suas mãos. Mas todo esse sangue que Davi tinha não era culpabilizado por Davi. Por quê? Parte de tudo isso que aconteceu foi ordenança do próprio Deus. Também em relação aos filisteus. Mas os filisteus não foi Deus que pediu para Davi matar. Foi Saul que pediu para Davi matar esses filisteus. Mas qual que era a ordenança de Deus para o povo? Desde a época de Moshe, desde a época de Moisés. Mata todo mundo. Vocês não vão se relacionar com ninguém das terras para onde eu vou mandar vocês. Extermina todas as pessoas. E vocês só vão usufruir dos despojos das terras as quais eu permiti que vocês usufruam. Porque senão, até mesmo os despojos dessas terras vocês vão aniquilar. Vocês vão aniquilar tudo o que eu mandar que vocês aniquilem. E vocês só vão usufruir daquilo que eu falar para vocês usufruírem. Tá? Então, o povo filisteu é parte dessa campanha que Josué e toda a descendência que veio depois não conseguiu. Portanto, por mais que tenha sido Saul que tenha pedido, Davi estava, de certa forma, também cumprindo a vontade de Deus naquela ocasião. Tá?
Oh, mas não, isso não faz sentido, Bruno, porque a justificação que Deus deu para Davi, para ele não poder construir o templo, foi que havia muito sangue nas mãos de Davi. Sim, porém, de volta, aquilo que Deus manda é o próprio Deus quem se responsabiliza. Mas aquilo que Deus não manda, Deus não pode ser culpabilizado nem responsabilizado. Todas essas coisas que Davi fez foram responsabilidade de Deus. Então Deus se responsabiliza pelos resultados. E os resultados disso foram muito bons para o povo de Israel. Tá? Só que o que aconteceu? Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, não saiu para a guerra, certo? Então, nos tempos em que os reis saíam para a batalha, Davi, sendo rei, não saiu para a batalha. Ficou em casa. A partir da casa dele, ele tinha uma visão privilegiada de toda Jerusalém e todas as cidades que cercavam Jerusalém, que faziam parte das terras de Israel. Dessa forma, ele podia ver todas as extensões de terras até onde a vista alcançava. Acontece que em um desses dias em que os reis deviam sair para a guerra e Davi não saiu, ele estava passeando pelo seu palácio e se deparou com uma visão estupendamente maravilhosa. Batseba, praticamente nua, se banhando. Foi lindo o que Davi fez? Não, de forma alguma. Mas de fato existe beleza no corpo humano. Apesar de a gente não ter direito de sair mostrando as coisas por aí, até porque Deus não permite que isso aconteça, o corpo humano sim foi criado pelas próprias mãos do Criador e, portanto, tem sua beleza natural. Por mais que alguns de vocês sejam muito puritanistas e não concordem com isso, até mesmo certas partes do corpo humano, essas mesmas, foram criadas pelas mãos do próprio Criador. O próprio Deus, com suas mãos puras, santas e poderosas, fez essas partes do corpo humano da forma como são. Portanto, deve haver uma beleza nisso. Beleza que o pecado corrompeu, certo? Mas, em santidade, santificação, há sim beleza no corpo humano, certo? Mas como é que a gente consegue chegar a isso que você está falando, Bruno? Dentro do casamento, com o seu próprio esposo e com sua própria esposa, tá? Mas não foi o que aconteceu com Davi. Davi podia ter tido... Não era... Não era dever dele, tá? Nem lhe era por direito, porque a lei de Deus fala que o homem será marido de uma só mulher e que a mulher será esposa de um só marido. Mas ele, como rei, tinha certos mimos, digamos assim. Ele era como uma criança mimada por ser rei. Tudo o que ele falava acabava virando lei, e por isso ele se achava no direito de muitas coisas, as quais ele não tinha de fato direito, certo? Ele podia ter tomado por mulher qualquer mulher do reino de Israel, desde as virgens até as viúvas. As casadas não lhe era direito.
tá? Nem as virgens, nem as viúvas, era direito apenas uma só esposa. Mas com o rei, ele se deu ao luxo de, tá? Mas ele foi além, de volta. Nesse caso em que ele foi além para um lado muito mal. Ele foi contra aquilo que foi ordenança divina. Ele cobiçou uma mulher que era casada, que não lhe era direito, cujo dever era estar longe, armou para que o esposo dessa mulher fosse morto, fosse assassinado, e depois de ter matado... antes, olha só, ele ficou no tempo em que os reis iam, tá? Era a ordenança que ele fosse, mas ele ficou. Então ele desobedeceu uma ordenança. Ele viu coisas que não lhes eram permitidas. O corpo da mulher que não era dele, por exemplo. Tá? Você falou que foi uma coisa maravilhosamente linda. O corpo de Batseba com certeza devia ser. Não devia ser uma mulher feia. Devia ser uma mulher bonita. Mas era direito de Urias vê-la nua, não de Davi. Era direito do esposo ver a esposa nua, não de qualquer outra pessoa. Tá? Hoje em dia, deixa eu fazer um disclaimer aqui, talvez na época também existia uma exceção à regra, vamos dizer assim, por falta de uma palavra melhor, vamos chamar de exceção, em relação à medicina. Então, se é só meu esposo que pode ver o meu corpo, eu não posso mais ir ao ginecologista, mesmo que seja uma mulher. Nesse caso, entende-se profissionalismo, certo? Devido ao profissionalismo, é possível que haja essa permissão, tanto na lei dos homens como na lei de Deus, que um homem que não seja seu esposo veja seu corpo, que uma mulher que não seja sua esposa veja seu corpo. Mas, em questão de profissionalismo médico, senão qualquer pessoa pode falar, não, mas prostituta hoje em dia é uma profissão, então eu tô liberado porque é de profissionalismo também? Não. Deus sempre foi contra a prostituição. Tá? Nunca contra medicina. Tá? Contra a prostituição, sim. Contra a medicina, não. Então, se lhe é necessário expor o corpo para um médico, e desde que ele haja com profissionalismo para com você, ok. Mas você sabe se o médico está agindo com profissionalismo ou não. Você sabe quais são os procedimentos médicos certos e deduz quais são os procedimentos médicos que não são corretos diante do decoro da medicina. Eu espero que você deduza apenas que você nunca tenha sofrido nada que seja contra o decoro medicinal, contra o decoro da medicina, vamos dizer assim. Eu sei que existe um caso de um enfermeiro, se eu não me engano, que ia lá e fazia coisas obscenas com as mulheres que ele anestesiava. É anestesista, se eu não me engano. Isso é motivo de polícia. Ele precisa receber a punição devida ao seu erro. Porque não é direito de nenhum médico exceder ao direito que a profissão lhe dá. Direito de ver
apalpar, se preciso, o corpo dentro dos limites estabelecidos, ok, porque existe a questão do toque na mama, do toque em outras regiões do corpo, para verificação de nódulos, de alguns possíveis cânceres, sejam benignos, sejam malignos, né? Tudo isso está dentro de um padrão de medicina, ok. Mas qualquer coisa que exceda isso é motivo de busca e apreensão da pessoa que cometeu esses excessos, tá? Mas não era o caso de Davi ali. Davi não era médico. Davi não tinha nenhum direito de ver o que ele viu, tá? E porque ele cometeu cobiça no seu coração, cometeu adultério, e não diga que Batseba quis, não. Batseba não queria ter feito o que fez, tá? Já tem vídeos sobre isso. Eu vou indicar o canal do pastor Iago Martins, o Dois Dedos de Teologia. Ele explica essa questão de Batseba, Urias e Davi, e eu concordo 100% com a visão que ele dá sobre essa questão, tá? Não era direito de Davi. Davi cobiçou, coisa que confronta o mandamento. Davi adulterou, coisa que confronta o mandamento. E Davi ordenou que Urias fosse morto, coisa que também confronta o mandamento, vai contra o mandamento. E depois disso, Davi tomou para si uma mulher que não lhe era de direito. Tinha sangue inocente nas suas mãos. Primeiro, por causa de Batseba. Apesar de Batseba não ter morrido fisicamente, eu acredito que o interior dela tenha desfalecido. Ah, mas Davi era rei. Quem que não ia querer isso com um rei? Não se julga pensamentos humanos que lhe sejam alheios, tá? Não é porque Davi era rei e talvez Davi fosse bonito e Batseba também era uma moça formosa à vista, que Batseba queria. Porque Batseba cria em toda a Torá, confiava no Deus que ela servia, e eu creio que tinha temor de Deus no coração dela. Por isso, é muito mais provável que Batseba não queria o que aconteceu do que o que Batseba queria, tá? Enfim, tudo que Davi fez, que foi mandado por Deus, Deus se responsabiliza. Agora, cobiça, fornicação, adultério, mandado de morte e ter matado Urias, não era mandado por... nada disso foi mandado por Deus. Se nada disso foi mandado por Deus, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Pelos atos hediondos, pelos crimes hediondos que Davi cometeu. Porque Deus não mandou, Deus não se responsabiliza. E porque Deus não se responsabiliza, veio a punição pelo pecado. Davi matou muita gente, sim. Mas Deus se responsabiliza pelas mortes que Davi cometeu, desde que tenham sido ordenados por Deus. Deus se responsabiliza. Não se culpabiliza, mas se responsabiliza. Se o inimigo quisesse mostrar uma cláusula de pecado contra Davi por causa de todas essas mortes, Deus diria: não, Davi é meu servo. Ele fez o que eu mandei. Você não tem direito de tocar Davi. Em Davi. E Satanás teria que obedecer. Mas porque Davi foi além daquilo que Deus mandou, tudo de ruim começou a acontecer com Davi. Davi era sim um homem segundo o coração de Deus, menos nesse ato hediondo que ele cometeu. Nesses atos hediondos que ele cometeu. Ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mas houve penalidades, porque ele foi contra o que Deus ordenara a ele.
Essas consequências do pecado foram por pelo menos 25 anos do restante de vida que Davi teve. Tá? Você deve conhecer a história. Se você não conhece a história, leia a partir ali de 2 Samuel, se eu não me engano. Leia 1 Samuel para você poder entender como Davi é introduzido na história. E depois leia 2 Samuel, para você poder entender tudo que Davi fez até o dia de sua morte. Começando ali em 1 Reis até o capítulo 3 de 1 Reis, que é quando Salomão definitivamente ocupa o lugar de Davi. Certo? Tendo explicado tudo isso, exemplificando tudo isso, isso também exemplifica o que eu quero dizer a respeito da fala de Lameque. Deus não pode ser responsabilizado por uma coisa que não foi que não foi mandamento de Deus. Então o que Lameque fez aqui foi um erro crasso, foi um erro terrível cometido por Lameque. Tá? Continuando ali, isso tudo para falar sobre Gênesis capítulo 5, versículo 29, tá? Agora vamos passar para o versículo 30. Viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Jafé e Cam. Assim como eu acredito que Caim e Abel tenham sido gêmeos, eu acredito que Sem, Jafé e Cam tenham sido trigêmeos. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Esse aqui já está com 57 minutos. E eu já estou encerrando esse vídeo por aqui. Inclusive também porque eu já encerrei os comentários que eu tinha a respeito de Gênesis capítulo 5. Certo? Pode ser que eu tenha... Pode ser não. Com certeza deixei muita coisa passar. Coisa que a gente vai vendo conforme a gente for se aprofundando mais, né? Igual, tem coisas de Gênesis capítulo 1 ainda, que eu preciso rever com vocês quando a gente chegar em Gênesis capítulo 9, tá? E não só isso, mas várias outras coisas, entende? Então, muita coisa vai ficando pelo caminho, mas a gente vai retomando essas coisas conforme a gente vai avançando. Ok? É isso. Esse vídeo fica por aqui. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta la vista. Hasta.